Leitura de ensinamento de Meixo Sama. Orando com sinceridade, a luz torna-se mais intensa. Rocam, ministro Ricardo Mendes Dugo. Orando com sinceridade, a luz torna-se mais intensa. Trecho do ensinamento Mistério do mundo espiritual. O mundo espiritual é o mundo do pensamento. Ali, as existências surgem do nada e voltam ao nada. Tudo é extremamente mutável. Imaginemos, por exemplo, que dois escultores façam imagens da mesma divindade. De acordo com a personalidade de cada um, haverá diferenças entre as divindades que assentam nessas imagens. Se a personalidade de um deles for elevada, descerá um espírito divino de alto nível, coerente com o autor. Entretanto, mesmo que o formato da outra imagem seja igual, se a personalidade do escultor for baixa, virá um espírito representante daquela divindade ou uma partícula sua. Outro exemplo, a divindade diante de cuja imagem as pessoas oram com sinceridade manifesta seu poder, isto é, sua luz com força total. Ao contrário, se o pensamento das pessoas for apenas formal, faltando a elas respeito e convicção dos sentimentos, o poder do Espírito Divino será reduzido proporcionalmente. Além disso, quanto mais gente estiver orando, mais aumentará esse poder, mais intensa se tornará a luz. Yoshimon Doshu, 25 de outubro de 1949. Boa tarde a todos. Mais uma vez, agradecendo a Deus aqui no culto mensal, uma grande oportunidade que nós temos de colocar os nossos pedidos e as nossas gratidões em relação ao mês que passou, iniciando um novo mês aí no dia 1 de março, né? Espero que seja um mês muito abençoado aí para todos nós, cheio de saúde, que acho que é a primeira coisa mais importante, e o restante a gente vai conseguir conquistar, se Deus assim nos permitir. Orando com sinceridade, a luz torna-se mais intensa. Esse ensinamento, ele tem vários ensinamentos que se relacionam com ele, né? Tanto aquele ensinamento que fala que o homem depende do seu pensamento, a participação nos cultos, né? Tem vários ensinamentos que meio que reforçam a importância da questão de como você está conectado com Deus, né? E na hora do culto, ou na hora que você está fazendo oração, tem a consciência que a mera formalidade não conecta-se com Deus. Se você só balbuciar palavras, mas não estiver verdadeiramente conectado, essa oração de nada serve. São só palavras jogadas ao vento, né? E como o Meshama coloca aqui, né? No mundo espiritual, como se manifestam os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, né? Tudo isso vai criando uma energia que predomina sobre nós. Então, o que mais falamos, o que mais pensamos, o que mais fazemos, né? Os locais que mais frequentamos, tudo isso acaba envolvendo a nossa aura, né? E faz parte da nossa aura, da nossa energia. Então, quando uma pessoa está muito negativa, ela acaba acumulando como se fosse uma nuvem espiritual em volta dela. E essa nuvem espiritual interfere no recebimento da luz divina. E no recebimento até mesmo das suas intuições do seu guardião. E até mesmo da luz de Deus e da sua proteção em si, né? Então, por isso que é muito importante, quando nós estivermos passando por momentos difíceis, mesmo que os pensamentos negativos venham, nós temos que pensar em outra coisa que não sejam aquilo que a gente está passando. Então, em algum momento você teve um momento feliz na sua vida, em algum momento você foi grato por alguma coisa. Então, nós temos que buscar mudar o foco
daquela purificação, daquele aprimoramento, para alguma coisa boa que você teve na vida, né? Para que você tenha forças para passar. Porque muitas vezes, quando a gente está na dificuldade, você vai caindo, vai caindo, vai caindo, no fim você vai ver que está no fundo do poço. E para você, às vezes você tem uma egrégora de amigos espirituais, vamos dizer assim, querendo te ajudar, mas muitas vezes não conseguem, porque a sua vibração está tão baixa que não consegue acessar. Então, é muito importante, quando a gente está orando, e que seja com sinceridade, mas orar constantemente. Não é só na hora que está no culto, não é só na hora que está na frente do altar. Orar é o dia todo. Durante o seu dia, enquanto você está fazendo as coisas na sua casa, no seu trabalho, onde quer que seja, comunique-se com Deus. Isso é muito importante. Ao longo do nosso dia, temos essa conexão constante. Porque mesmo na dificuldade, quando nós damos essa brecha positiva, é nessa hora que eles nos recarregam, né? Os nossos guardiões nos dão força para continuar passando aquela dificuldade, né? E até dando uma experiência que eu tive mais de uma vez já, né? Quando a gente está cuidando de casos que são purificações de pessoas gravemente enfermas, é muito difícil. Não é fácil passar aquele momento, nem para a pessoa que está purificando e nem para quem está cuidando, né? E quando você está lá cuidando, que espírito que a gente tem que ter naquele momento? É o mais elevado possível. Não é fácil ver a pessoa sofrendo. Muitas vezes você está ministrando jorei, você está fazendo tudo o que você tem ao seu alcance, mas nem sempre está na sua mão a melhora da pessoa. A gente não tem escolha sobre aquilo, né? Porque se fosse assim, se fosse só oração jorei, todos os mestres estariam vivos e encarnados até hoje, mas até mesmo eles passaram pela morte carnal. Mas viveram depois espiritualmente, vivem até hoje, né? Dentro de nós. Agora, tem coisas que nós não temos força para mudar, porque não é a nossa missão mudar. Nós temos que dar suporte para que aquela pessoa purifique da melhor maneira possível. E vocês podem ter certeza. Toda dedicação, jorei e oração que aquela pessoa recebe enquanto está purificando, ela é extremamente importante. A hora que ela desencarna, se esse for o desígnio de Deus para aquela pessoa, naquele momento, ela vai chegar no plano espiritual de uma outra forma, totalmente diferente do que se não tivesse aquele suporte que você deu durante X dias, durante a purificação dela, né? Então, a gente tem que ter a convicção muito forte que nós somos como se fosse o acalento de Deus para aquela pessoa enquanto ela está purificando. Será que no dia que, se a gente precisar passar por isso, teremos pessoas ao nosso lado ministrando o jorei, cuidando da gente? Né? Então, o que nós estamos plantando hoje? E o que nós vamos colher depois? Se um dia precisarmos, se Deus assim permitir, que tenhamos esse suporte espiritual, porque ele realmente faz toda a diferença. Eu tive relatos de pessoas extremamente próximas a mim, que no dia seguinte, no plano espiritual, já estava caminhando, já não sentia mais nada, em purificações gravíssimas. Então, o que é isso? É por acaso? Ou é porque teve atendimento espiritual constante durante a purificação do corpo? Isso é um expurgo, né? Então a gente também tem que ter essa noção, que aquele expurgo é necessário para o espírito. Porque se não tiver aquele expurgo, leva junto todo aquele problema e muito provavelmente vai ter que reencarnar, às vezes com o mesmo problema. Aí valeu a pena? Né? Então, às vezes, passa um período difícil para depois não ter que passar mais. Então, está vendo a importância da oração com sinceridade, de quando nós estamos servindo a Deus para uma pessoa necessitada, temos a consciência que nós somos representantes de Deus ali com aquela pessoa. E nós temos que cumprir a missão até o final. E aqui, voltando, né? A importância do nosso pensamento, do nosso sentimento. É isso que traz o resultado das nossas orações. Se você escreve por escrever o formulário, não escreva.
porque isso não tem conectividade com nada. Se você escreve com fé, e uma orientação importante, escreva como se já tivesse recebido a graça. Obrigado pela minha saúde, obrigado pela minha casa, obrigado pela harmonia no meu lar. Agradeça a graça já materializada, já viva. É uma forma de você já concretizar aquele milagre. E Deus vai ouvir e vai ler com todos os seus servidores espirituais que pegam formulário a formulário e vão dizer amém. Porque você também é uma parte de Deus fazendo aquela oração. Então a criação das nossas vidas depende de nós também. O que ressoa de nós? Né? Se é saúde, se é prosperidade, se é felicidade, parte de dentro para fora. O ambiente externo nos beneficia para chegar nesse ponto que eu falei. Nós estamos aqui no culto orando, nos beneficia para chegar no ponto. E o ponto é, a divindade já está dentro de nós. Já está no nosso coração. Então, isso ressoa fora com a imagem da luz divina, com o Meixo Sama aqui. Né? Então, a gente tem que lembrar que Deus está dentro de nós. E nos momentos mais difíceis, é nessa hora que não podemos largar. Está difícil, ora 2 vezes. Está mais difícil, ora 3. Está mais difícil, ora 10, então. Mas não deixa de orar. E vocês vão ver que a dificuldade vai passar muito mais fácil do que se não estivesse orando, se não estivesse ministrando, jorei. Não quer dizer que vai ser fácil. Mas estando com Deus, a carga diminui umas milhões de vezes. Então aproveitem. Quem conhece a Deus tem um benefício extremamente gigantesco diante de outras pessoas que só vivem a vida pela parte material. Era isso. Obrigado.